Décimo dia! Décimo dia, nós já estamos no décimo dia do estudo de Provérbios. Que maravilha, gente! Nossa, quanta coisa, né? E ainda não chegamos nem na metade. Com certeza, Deus tem coisas maiores e profundas para liberar sobre as nossas vidas através da sua palavra. Então vamos continuar aprendendo, crescendo em graça e em conhecimento. Sabe o que a Bíblia fala? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obviamente aqui a Bíblia está falando de Jesus, né? Porque o próprio Jesus, em um determinado momento, ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele estava dizendo que, por mais que pareça, não existe outros caminhos. Ele é o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou um dos caminhos. Ele disse eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós acessamos a verdade, ninguém mais nos engana. Quando nós conhecemos algo, ninguém mais nos engana. Não é assim? Quando nós somos ignorantes acerca de alguma coisa, qualquer pessoa pode se aproximar e nos ensinar de uma forma errada. E a gente vai aprender por quê? Porque a gente não sabe, a gente não vai questionar. A gente simplesmente vai absorver. Mas quando nós conhecemos, nós iremos ouvir, refletir e questionar. Confrontar aquele ensinamento que foi passado. Por quê? Porque nós já sabemos. E uma vez que você sabe, você não é enganado. Então, quando você conhece os princípios, quando você conhece, né, a raiz das coisas, quando você conhece em profundidade, você tem uma chance muito menor de você falhar, de dar errado. Por quê? Porque você conhece o fundamento, você conhece o caminho, você sabe qual é o trajeto, né? É como você andar numa estrada que você conhece, que você já sabe o trajeto, você ir para um lugar que você já sabe o trajeto, e você ir pelo que os outros vão te conduzindo no meio do caminho, né? Quantas pessoas podem te dar a direção errada do ponto de vista dela, ou a direção mais difícil, a direção mais longa, a direção mais perigosa, e você pode acabar indo porque você não conhece o caminho, você não conhece aquele trajeto. Mas quando você conhece, as pessoas podem até falar: não, não é essa rua aí não, é a outra. Não, querido, tá certo. Obrigada, viu? Obrigada pela sua intenção, obrigada pela sua opinião, mas eu já conheço isso aqui. Eu sei como conduzir, né? E aí você simplesmente tapa os seus ouvidos, ainda que pareça verdade, ainda que seja a maioria falando. Você conhece a verdadeira verdade. Não existe meia verdade. Você não fica com meia verdade, você fica com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você entende, te liberta da ignorância, te liberta de cadeias, de prisões que você talvez nem sabia que estava nelas. Então, sem delongas, vou começar o estudo de hoje já aqui no versículo 11, que fala assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Sabe que a pessoa, quando ela tem, quando ela tá com o coração carregado de sentimentos assim que não foram resolvidos, a tendência dela é ela causar sempre contenda, ela sempre ter um discurso de violência, ela sempre ter um discurso assim com um peso muito grande, assim, negativo. E muitas vezes ela não tem a consciência de que aquilo procede dela, de algo que ela construiu na sua mente, de uma lente que ela colocou nos seus olhos e faz com que ela enxergue a situação ou a pessoa de uma forma negativa, sempre no intuito de olhar
e enxergar apenas os defeitos. Mas, na verdade, o que ela está fazendo é carregando um atributo que está dentro dela, sabe? A forma como nós enxergamos o mundo é de acordo com a nossa lente, de acordo com como está o nosso coração. Se o nosso coração está carregado de ressentimento, de mágoa, não adianta, até nas palavras daquela pessoa, até na forma como ela vai falar, você vai perceber que existem ali coisas mal resolvidas, ressentimento, é uma carga assim que não foi dissolvida, porque nós precisamos nos limpar todos os dias. Nós precisamos nos limpar sobre as pessoas, compreendendo o quê? Como que eu posso fazer isso, Jussiara? Mesmo que a pessoa tenha me feito mal, mesmo que a pessoa tenha feito algo contra mim, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que olhar e entender que aquilo que aquela pessoa me deu foi o melhor que ela tinha. O melhor que ela tinha, ela deu aquilo que ela tinha para dar. Ela não tinha nada melhor. Eu esperava algo melhor dela, mas isso era a minha expectativa. Ela não me deu aquilo que eu esperava, né? Então, a forma como eu enxergo, a forma como eu crio expectativas sobre a pessoa, fala sobre mim, não fala sobre ela. O que fala sobre ela é a forma como ela fala, a forma como ela se comporta. Aí fala sobre ela. Então, nós precisamos entender que as pessoas fazem exatamente da forma como elas sabem fazer. O melhor, até o pior da pessoa é o melhor que ela pode fazer. E quando nós entendemos isso, nós começamos a libertar as pessoas e nos libertar. Nos libertar da obrigação de querer encontrar perfeição nas pessoas. Será que a gente fica buscando perfeições das pessoas porque nós somos perfeccionistas conosco mesmo? Porque nós temos dificuldade de perdoar as nossas falhas também? E por isso nós ficamos o tempo todo procurando o que apontar nos outros. E nós não enxergamos que muitas vezes nós temos esse chicote e nós ficamos chicoteando a nós mesmos o tempo todo, né? O tempo todo se autocriticando, o tempo todo querendo se levar para o buraco, o tempo todo se apunhalando, o tempo todo gritando consigo mesmo. Né? Nós precisamos compreender qual a raiz daquilo que nós falamos, qual a raiz daquilo que nós pensamos. Que lente é que eu estou usando quando eu falo coisas no intuito de criar violência, no intuito de criar contenda? O que é que eu estou carregando? Qual é a mensagem que está dentro de mim? Que a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E muitas vezes as pessoas podem até querer se dobrar, querer, sabe, mascarar, querer encobrir, né, dizer uma determinada coisa, mas assim, não tem como. A forma como ela age, a forma como ela fala vai denunciar como está o coração dela. À medida com que eu ouço, né, eu consigo visitar o coração daquela pessoa. Eu consigo compreender como que está o coração daquela pessoa. Quanto mais ela fala, por mais que ela tente cobrir ou, sabe, não expor tudo, mas à medida com que ela fala e à medida com que ela se comporta, porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela age de outra forma. Então, muito mais do que palavras, você precisa se atentar para os comportamentos, você precisa se atentar para os resultados daquela pessoa. Porque nem tudo que ela fala é a real. Às vezes ela tem um discurso de vitimização. Talvez ela nem tenha mais consciência por já ser um hábito na vida dela. Ela já tem o hábito de dar desculpas, ela já tem o hábito de ser vítima. Então o discurso dela é desse jeito. E muitas pessoas se comovem porque as pessoas se conduzem por aquilo que estão ouvindo. Mas nem tudo aquilo que você está ouvindo de fato é a verdade. Às vezes não é a verdade nem para aquela pessoa, às vezes nem o que aquela pessoa fala é o que ela acredita de verdade. Mas é a história que ela criou e que faz sentido para ela contar. Por exemplo, uma pessoa que, aqui eu não estou generalizando, eu estou dando só um exemplo, mas uma pessoa que diz que tem dificuldade de emagrecer e não consegue. E vai para o médico e fala, doutor, mas eu não consigo, meu metabolismo é lento. E não existe nenhum histórico de saúde em si, assim.
que comprove literalmente que aquela pessoa tem um metabolismo lento. Ela simplesmente ouviu alguma vez ou ouviu de alguém e acaba que, meu metabolismo deve ser lento. E acaba criando essa história. Mas se você for olhar para o comportamento daquela pessoa, como é a alimentação daquela pessoa? Aquela pessoa faz exercícios? Aquela pessoa pratica algum tipo de esporte? Tem uma alimentação saudável, equilibrada? Ou aquela pessoa come compulsivamente, come de maneira desordenada, não faz nada assim para queimar calorias de forma saudável? Como é? Como é? Será que realmente é difícil ou é a história que ela criou para justificar o peso que ela está? E é uma história que ela continua reforçando mesmo não obtendo resultado nenhum que ela espera. Então, muitas vezes a forma como as pessoas falam não necessariamente fala sobre a verdade. E isso não quer dizer que ela esteja mentindo. Isso quer dizer que ela não tem consciência do que ela está falando. Ela não tem consciência de que aquela história, na verdade, está distanciando ela cada vez mais de viver aquilo que ela tanto gostaria. Então, assim, mais do que perceber, mais do que ouvir sempre apenas o que sai da boca, ouça a intenção, perceba, visite o comportamento, perceba as expressões, os resultados daquela pessoa. E aí você com certeza vai saber se ela está falando a verdade, se ela está falando a mentira. Com certeza. Nunca ouça uma pessoa apenas do ponto de vista dela. Procure os dois lados. Procure sempre as duas partes da balança. Porque nem sempre aquilo que as pessoas falam é verdadeiramente a verdade. Às vezes é uma história que ela criou para sair como a vítima, para sair como a coitadinha. E esse lugar não leva a lugar nenhum. Mas é um instinto já natural do homem em querer fugir, em querer cair fora de problema. Então, ele automaticamente lança o peso. Ele, quando percebe que ele está em confronto, ele automaticamente quer lançar sobre algo. Ele quer lançar sobre alguém a responsabilidade pelos seus fracassos. E isso desde lá do princípio, né? Quando nós lemos a história de Adão e Eva, nós percebemos que a Eva estava lá no jardim. Deus já havia falado com eles, não comam do fruto proibido. Não comam. Se vocês comerem, vocês vão ter uma consequência muito ruim. E eles já sabiam, né? Mas aí a Eva foi seduzida pela serpente, comeu do fruto, deu para Adão. Quando os dois comeram, perceberam que estavam nus. E dali naquele dia, quando Deus desceu no jardim para falar com eles, porque Deus descia, tá? Deus descia no jardim para conversar com eles dois. Eles eram íntimos, sem corte, sem nada. Eles conversavam. Adão tinha domínio sobre toda a terra. E naquela tarde, quando Deus desceu para conversar com eles, aconteceu algo. Eles estavam com vergonha, se esconderam de Deus, porque é isso que o pecado faz, né? As pessoas que cometem pecado, elas têm vergonha de Deus. E isso é até bom, né? Porque fala de temor, né? Mas na verdade o pecado ele não tem que nos fazer correr para Deus. Tem muita gente que peca e continua mascarando como se não estivesse pecando. Não tem mais arrependimento no pecado. Mas quando nós pecamos, o pecado na verdade ele não deve ser uma coisa que nos afaste de Deus. Ele tem que ser o motivo para que nós corramos para Deus, sabe? Porque só Ele pode nos limpar, só Ele pode nos lavar, só Ele pode nos libertar do pecado. E a estratégia do diabo é justamente fazer com que nós corramos de Deus, fujamos de Deus. Mas é aí que nós temos que correr para Deus. Reconhecer que nós somos fracos, reconhecer que nós somos falhos. E só Deus pode nos transformar. E só Deus pode nos libertar. Mas o que foi que Adão fez? O que foi que Eva fez? Se esconder. E quando Deus começou a perguntar, Deus já sabia a verdade, mas Deus queria, ouvir.
Qual foi a real aqui, Adão? O que foi que aconteceu? Por que você... Quem foi que falou que você está nu? Quem foi que disse para você que você está nu? E aí ele falou, é que eu comi do fruto, né? E aí, quando ele falou sobre aquilo que ele havia cometido de errado, aquilo que Deus falou para ele não fazer, olha a força dele. Foi a mulher que tu me destes. Olha que obra de engano, né? Que Adão fez. Foi a mulher que tu me destes, que me deu o fruto e eu comi. Ou seja, a culpa não é minha, Deus, a culpa é sua, a culpa é dela. Minha não, eu sou inocente, sabe? E aí Deus vai, pronto, vou ver qual vai ser o discurso da Eva agora. Vamos ver o que a Eva vai falar. Deixa eu ver se Eva vai falar a verdade. Então, Eva, o que foi que aconteceu aí que vocês comeram do fruto que eu falei para não comer? Tá na Bíblia, tá em Gênesis, tá, gente? Lá no princípio. Leia lá a história que você vai entender esse contexto. E aí Eva fala o seguinte, olha, eu comi por causa da serpente. Foi a serpente que me enganou e eu caí. Então, ou seja, ela dizendo, a culpa também não é minha. A culpa é sua, porque quem criou a serpente? O senhor também. Então, o errado aqui é o senhor. Ou seja, as pessoas têm naturalmente esse instinto de querer se defender, mesmo que minta, mesmo que omita, mesmo que esconda. Mas o cérebro, quando percebe que está sob pressão, começa a criar histórias no sentido de querer se livrar da culpa. Só que a consequência disso é uma vida sem resultados. É uma vida com consequências duras. Por quê? Porque a partir daquele momento, Deus ele deu uma consequência ali para aqueles dois. Talvez se eles falassem a verdade, a consequência fosse outra. Porque a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Olha o que a Bíblia está falando. Quem cobre os seus pecados jamais prosperará. Não adianta, você pode enganar o mundo inteiro. Ah, eu traí a minha mulher por causa disso, eu traí por causa disso, porque minha mulher não me atende, porque minha mulher é assim, porque minha mulher é assado, porque meu marido é assim, porque meu marido é assado. Enquanto você não olhar para você, você não muda ninguém além de você. Enquanto você não olhar para as suas historinhas, você sempre vai ter os mesmos resultados. Você não vai para lugar nenhum. Enquanto você fica acusando os outros, responsabilizando os outros, você não vai alcançar lugar nenhum. Mas quando você olha para dentro, olha para as suas escuridões, e nós precisamos compreender isso, nós vivemos buscando uma imagem daquilo que nós não somos, perfeitos. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Quando nós olhamos para as nossas escuridões, quando nós olhamos para os lixos emocionais que nós carregamos, nós acolhemos, não é rejeitar, não é resistir a eles, é acolher e entender que do mesmo jeito que eu tenho qualidades, eu também tenho defeitos. E eu preciso acolhê-los. Quanto mais eu nego, quanto mais eu resisto, mais eles colam dentro de mim, mais eles ficam dentro de mim. Mas quando eu reconheço eles, quando eu acolho, quando eu compreendo, olha, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso transformar esse lado aqui meu. Eu preciso clarear esse lado escuro, esse lado de trevas dentro de mim. Nós temos luz e temos sombras. Todas as pessoas. Todas as pessoas. E à medida com que nós nos permitimos acolher esse lado e entender que isso não define quem somos, é aí que começa a nossa transformação. É aí que começa o nosso processo de cura, de libertação e de viver um novo tempo, sabe? Mas enquanto nós continuamos alimentando aquela história de vítima, de coitadismo, de mimimi, nós continuaremos estagnados porque não é sobre os outros. Não é sobre a capacidade, o fato de você conseguir convencer algumas pessoas não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas quando você reconhece, quando você confessa, quando você deixa, aí você alcança até a misericórdia de Deus, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia.
Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Sabe aquela pessoa sem noção? Aquela pessoa que não tem consciência. Essa pessoa vive recebendo varada da vida, porque não há prudência nela. Não há uma consciência, uma sabedoria sobre ela. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. Tudo que o justo faz tem o intuito de promover vida, de promover crescimento, de promover união, de promover unidade, de promover mudanças, transformações que alavancam, né? Mas o rendimento do perverso é sempre para o pecado, sempre para a queda, sempre para destruição mesmo. Não há entendimento nele. Ele sempre vai para o caminho que leva a consequências ruins. O que retém o ódio é de lábios falsos e o que difama é insensato. Ou seja, os lábios que proferem, né? O coração que retém o ódio, o coração que não limpa, o coração que carrega lixos emocionais, ele tem lábios falsos. Por quê? Porque ele vai falar da ótica do ódio que ele carrega. Ele vai olhar para a situação e vai encontrar sempre coisas negativas. Por quê? Porque o coração dele está carregado de ódio, está carregado de ressentimento, está carregado de tudo aquilo que vai fazer com que a boca, com que os lábios dele profiram sempre coisas ruins, coisas falsas, que não é necessariamente aquilo que realmente aconteceu. Não é necessariamente da forma como aconteceu que ele fala, mas é porque a ótica dele só enxerga daquele ponto de vista. Então, não tem como sair coisas diferentes aí. A Bíblia fala que não há como proceder do mesmo rio, águas amargas e águas doces. Da mesma forma, não tem como proceder dos nossos lábios. O ideal é que não proceda coisas boas e coisas ruins, palavras de vida e palavras de morte. Não é bom que seja assim, né? Então, o que é que você tem falado? Qual é a forma que você tem falado? No muito falar não falta transgressões, mas o que modera os lábios é prudente. No 22 fala, a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Tem algumas traduções que falam que com ela não traz dores. Ou seja, toda a bênção que vem de Deus, ela não traz dores para você. Não traz peso, não traz culpa, não traz nenhum tipo de opressão. E por aí você já consegue diferenciar aquilo que é de Deus e aquilo que não é, sabe? O que vem de Deus, a bênção de Deus, ela te enriquece. Ela não traz dores com você. A não ser que haja algum propósito por trás disso. Mas é uma fase, é um momento. E é um momento pontual, com um propósito. Aquela dor tem um propósito. Mas as bênçãos do Senhor, ela vem sempre para te enriquecer. E até aquilo que vem e causa dor tem um propósito. Tem um propósito. Tudo que Deus faz é bom. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando a Bíblia fala todas as coisas, ela não está falando algumas coisas cooperam para o seu bem. Ela está dizendo todas, todas. Até aquilo que aos seus olhos foi ruim, cooperou para o seu bem. Tudo que Deus faz é bom. Até a criação, quando ele terminava, ele dizia, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus faz é bom. Ainda que os teus olhos não estejam compreendendo, entendendo o que está acontecendo, é bom. Está contribuindo para o seu crescimento. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Para o mal, é divertimento. O insensato, o divertimento dele é fazer maldade. É zombar, é escarnecer, é denegrir. Mas o divertimento do homem inteligente é ser sábio. O homem sábio ama o conhecimento. O homem sábio fica vidrado em coisas que têm profundidade, em coisas que têm fundamentos, em coisas que têm princípios, em coisas que vai proporcionar para ele crescimento. O homem sábio se diverte. Não é um fardo para ele. Não é um fardo para ele aprender, não é um fardo para ele conhecer, não é um fardo para ele evoluir. É divertimento.
O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. O caminho do Senhor é para os íntegros, mas a ruína aos que praticam iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Contempla quais são as palavras que têm saído dos seus lábios. O que você tem colhido até o dia de hoje pode ser consequência de muita coisa que você falou. Pode ser consequência de muito julgamento que você deu. Pode ser consequência de muita crença que você teve baseada em um acontecimento isolado, sobre alguém, sobre algo. Então começa a questionar tudo que você acumulou aí. Começa a entrar no processo de limpeza, porque é necessário. Se você continuar com a mesma lente, você vai continuar enxergando com a mesma ótica. Tá? Se você percebe que a sua mente está distorcida, a sua lente está distorcida, a sua lente está embaçada, limpa ela. Limpa os teus lábios. Começa a perceber hoje, a partir de hoje, faz um jejum de palavras negativas. Faz um jejum, começa a ter consciência do que é que você vive falando. Eu não tenho dinheiro, a vida é difícil, homem não presta, a mamãe. E rico é ladrão, e rico não vai pro céu, e nananã, e nenenê, meus filhos dão trabalho, e isso, e aquilo, e tudo é difícil, e tudo tem que ser com esforço. Oi? Seja feita conforme a sua crença. Seja feita conforme a sua fé. Seja feito conforme você acredita. Se você falar essas coisas, assim seja. O céu está dizendo o tempo todo: amém, amém, amém. Deus é o amém, Jesus é o amém. Então, tudo aquilo que você libera pela sua boca, você tem o poder. Deus não te tira essa autoridade. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. É uma escolha sua. Ninguém fica te forçando a falar. É você que fala naturalmente. E aquilo que você fala são sementes. Né? O que você colheu até hoje é resultado de muitas sementes que você lançou. O que é que você quer colher a partir de hoje? Né? Eu não tenho parte com você, Deus não tem parte com você, com o seu passado, com o que passou. Passou. As coisas velhas se passaram, eis que se faz novas todas as coisas. E a pergunta é, o que é que você quer colher a partir de hoje? Então começa pela transformação da forma como você fala, da forma como você enxerga as coisas. A forma como você tem enxergado até hoje não necessariamente é verdade. É a sua verdade. Foi a verdade que te ensinaram e você acreditou. Quando Jesus curava as pessoas, muitas vezes ele falava, seja curado conforme a sua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou, ou seja conforme você acredita. Então, a vida é conforme nós acreditamos, a vida é de acordo com como nós enxergamos. Começa a fazer hoje um exercício e começa a filtrar o que é que você está falando. Se você puder, anota, é importante, olha o que eu estou falando, é importante. Isso é um exercício. Quer mudar a sua vida? Se a sua vida estiver boa, descarte isso. Nem dê crédito ao que eu estou falando aqui. Mas se você percebe que precisa mudar, começa a observar o que está saindo de dentro. Porque o que sai de dentro transborda para fora. A forma como você lida dentro, a forma como você pensa, assim é. O mundo se torna a sua realidade de acordo com como você enxerga o mundo. Então começa hoje a questionar o que você tem falado, como você tem falado, como você tem agido. Para que você possa transformar. A gente só transforma aquilo que a gente identifica, aquilo que a gente entende que precisa ser transformado. Se um alcoólatra não reconhece que ele é um alcoólatra, ele vai continuar alcoólatra. Ele não entende que ele precisa ser liberto, para ele tá tudo bem. Não tem como mudar.
Por mais que as pessoas queiram, por mais que os amigos queiram, por mais que os familiares queiram. Enquanto aquilo não for verdade para ele, que ele precisa de transformação, nada vai mudar. Podem colocar ele numa clínica, ele vai criar um jeito de sair dali, ou ainda que ele permaneça ali. Quando ele voltar e a mentalidade dele não foi transformada, ele vai voltar para o mesmo lugar. A transformação precisa acontecer aqui, para que o que está fora reflita essa transformação. Tá bom? Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha tirado aprendizados valiosos aqui para transformar a sua vida. Entenda uma coisa, você é a única pessoa que pode transformar a sua vida. Quando você entender isso, você vai começar a explodir nessa terra. E Deus, Ele está contigo. Deus, Ele patrocina a sua explosão, a sua transformação. Sabe por quê? Porque a sua transformação vai anunciar, vai revelar quem Ele é em você. A sua transformação vai transformar outras pessoas que vão sair do mesmo lugar que você está saindo. E por causa do seu testemunho, por causa da sua história de transformação, serão transformadas também. Beijo, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.